Bem-vindos, alunos, professores, coordenadores, todo mundo, para mais uma aula. Só que hoje a aula é um pouquinho diferente. Eu sou a professora Juliana, de Educação Física, e estou com a professora Fabiana, de Sociologia. E não estamos numa aula de tecnologia. Estamos numa aula de projeto leitura. Isso mesmo, professora Juliana e professora Fabiana, em todos os lugares, em todos os momentos, 1001 utilidades. Exatamente, aqui a gente, mandou, a gente tá resolvendo. Deixa aqui, deixa tudo. Deixa com a gente. Isso aí. E aí, nessa aula de hoje, a aula tem uma base, né, que a gente sempre prepara. Hoje são algumas habilidades que estão aí na tela de vocês. Então, a gente tem essas habilidades que foram percussoras para que a gente produzisse a aula, né? Pensasse. Tem essas... Aí, passa, por favor. Aí, perfeito. Então, são essas 5 habilidades que foram as inspiradoras. Certo, Exatamente. Fabi? Bora lá. E hoje a gente vai discutir aqui sobre como ler também pode ser divertido, né? E como uma regra, né? Porque toda vez que eu faço aula, sempre a mesma ideia é vocês responderem aí uma pergunta pra gente, para justamente a gente já começar a pensar junto, né? Começar nessa aula já na mesma sintonia. Então vai aparecer aí uma perguntinha para vocês na tela, que é: quando falamos de uma aula de leitura, né? Ou quando a gente fala de leitura no geral, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Que você gosta, que você acha chato, que você acha que vai ser maçante, uns livros assim de 1900 e, nossa, muitos anos atrás. Então, eu quero que vocês respondam aí, vou dar 1 minutinho para vocês responderem aí e a gente já volta. Então, vamos lá. Eu acredito que vocês aí estão respondendo ainda, mas o que a gente quer trazer para vocês? Muitas vezes, quando a gente fala sobre leitura, a gente pensa naquela questão de tipo, ai, que droga, eu vou ser obrigada a ler um livro chato, gigantesco, que não me interessa e tudo mais. E aí, muitos de nós acabamos não desenvolvendo o hábito da leitura e acabamos não lendo nunca na vida, porque a gente acaba vinculando a ideia de que para você ler tem que ser um livro gigantesco, chato e antigo, né, Ju? Mas é isso que quando você colocou essa pergunta, Fabi, eu penso, depende. Sim. Depende de qual livro. E aí, às vezes, a gente tem alguns traumas, né? Que chega lá, tem alguns professores que pedem pra gente ler aqueles livros, que pra ele é interessante, pra Fabi mas pra mim talvez não seja. Até porque, vocês podem ver, Educação Física e Sociologia tem literaturas completamente diferentes, né? Então, eu gosto de entender o corpo humano, o que tem lá dentro, qual o músculo e tal. Vai a Fabiana entender a nossa cabeça. Então, assim, o que a gente quer trazer para vocês hoje é que, durante a nossa vida, a gente acaba ouvindo muita questão de ter preconceito em alguns tipos de leitura, né? Que essa é a leitura de verdade, isso aqui não é. E a gente acaba, muitas vezes, criando esses preconceitos para a gente mesmo e acaba se distanciando, né, do que é o ideal, que é justamente a gente ler. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre leitura, existem diversos tipos de leitura, né? Vou colocar aí na tela para vocês, então, que quando a gente fala sobre leitura, a gente pensa em livros, mas a gente tem muitas coisas que a gente pode usar. Então, é óbvio, temos os livros, mas a gente tem histórias em quadrinhos, a gente tem ali em histórias em quadrinhos, a gente entra nos mangás, a gente tem artigos científicos,
fotos, notícias, contos, né? Fanfics, que vocês falam bastante pra gente sobre as fanfics, né? Sim, nas nas nossas aulas. aulas. Então, assim, existem um universo de coisas que a gente pode ler e muitas vezes a gente fica amarrado a uma coisa só. E a gente quer trazer para vocês e mostrar que a gente também pode encontrar outros caminhos para a gente ler e descobrir, no fim das contas, o que a gente realmente gosta. E é claro, a gente nunca vai fugir da ideia de que algumas leituras são obrigatórias. E o que a gente está colocando como obrigatórias? Quando eu estava na faculdade de Sociologia, é óbvio que eu tinha que ler livros de Sociologia e os livros que eram de acordo com o que eu estava estudando. Como eu tenho certeza que a Gil passou pela mesma coisa na Faculdade de Educação Física, ou quando a gente estava na escola, tem aqueles livros lá do que vão cair no vestibular e coisas do tipo. Só que a gente precisa lembrar que, por mais que exista a parte da obrigação, a gente também pode fazer isso um hábito muito bom. Né? Porque o que acontece? A leitura ela é importante para a gente, por mais que as pessoas falem sempre isso, mas eu acho que é algo que vale a pena retomar. A leitura é importante porque a gente começa a criar vocabulário. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui num vocabulário que a gente usa no nosso dia a dia. Mas talvez se eu estivesse dando uma palestra sobre sociologia para sociólogos e Coisa outros... chique, hein, Fabiana? Ai, eu tô me sentindo rica, Ah, maravilhosa. gente, ela tá viajando agora. Ela tá achando que ela tá lá agora num palco. Tô me achando, mas assim, se por exemplo essa aula fosse de sociologia para sociólogos, ou como a própria Ju, se fosse uma aula de educação física para professores de educação física, é óbvio que a nossa linguagem vai ser diferente, a gente vai usar mais termos técnicos, a gente vai usar uma linguagem que faça mais sentido. E a gente só conseguiu adquirir essa linguagem justamente pela leitura. Ou até quando a gente vai aprender outras línguas, né? Eu acho que a gente sempre ouve, para aprender inglês, você tem que vivenciar o inglês. E o que é? É justamente o fato de você ler, de você ouvir, de você interpretar isso, né? Ter isso mais real, mais concreto, você acaba se acostumando e acaba aprendendo cada vez melhor. Aprendendo gírias, aprendendo expressões idiomáticas e coisas do tipo. Então, a gente tem que entender que a leitura ela pode ser divertida, ela pode ser muito informativa, porque a maioria das coisas que a gente aprende tem como base livros, né? Tem como base pelo menos algum registro escrito, né? Não é nada de achismo. E também pode ser um exercício para a gente que está treinando para alguma coisa, né? Que está ali utilizando a leitura com outro foco que não seja só ler, mas às vezes ter contato, por exemplo, com uma outra língua. E pode ser o que gosta, né? Então, por exemplo, nessa correria que a gente tá, né, de montar aula, uma coisa que eu não abro mão é ler sobre o que está acontecendo no futebol. Como eu tenho essa quedinha aí pelo futebol, sou viciada em futebol, gente, eu admito, eu tenho que ler todos os dias o que está acontecendo, as notícias, e não deixa de ser uma leitura. É que às vezes a gente vincula, eu tô lendo, se eu estou lendo um livro. Calma lá, é importante a gente ler livros. Muito importante. Mas não quer dizer que eu estou lendo uma notícia, um fato jornalístico, eu não estou lendo. E eu acho que assim, a questão da leitura, ela não precisa se tornar um hobby, né? Tem gente que gosta de ler porque gosta de ler e é o que mais gosta de fazer. Então, por exemplo, eu, estou falando de mim, gosto de ler. Então, às vezes, eu pego lá, sento e fico horas, ao invés de estar assistindo vídeo ou outras coisas, eu tô lendo. Mas tem gente que não é assim. E justamente a gente precisa começar a entender que a leitura, a gente não vai escapar dela. Então, por que a gente não achar caminhos em que ela fique mais fácil e mais prazerosa? Porque aquilo, quando você começa a andar de bicicleta, você começa de rodinha. Ninguém começa a andar de bicicleta numa bicicleta e só vai na ladeira. Daquelas, tipo... Vai dar de cabeça no chão, né? Perde todos os dentes. Ai, Fabi, eu fico imaginando a cena quando você fala assim. É bem assim. Então, a gente começa com as rodinhas e começa, né, devagar. Então, não adianta quando a gente fala de leitura, você querer começar com um livro dessa grossura, de 1700 e Jesus sabe quando foi, e você achar que aquilo vai ser divertido. Porque você não vai entender as palavras que estão escritas lá, porque são palavras, às vezes, mais difíceis, ou de uma época que a gente já não usa mais essas palavras. Às vezes, vai falar de um assunto que você não está interessado. Então, sempre que a gente vai começar a fazer alguma coisa, criar o hábito de alguma coisa, a gente precisa, obviamente, começar por coisas que a gente vai entender. Porque tudo que começa muito difícil, a gente tem a mania de falar, não, então não é pra mim.
eu li um livro, foi difícil, então não gosto de ler. Ler não é para mim. Mas você sabe, Fabi, que a leitura, ela inserem, né, na nossa vida desde pequenininho. E às vezes a gente não lembra, né? Mas como eu tô com essa escadinha lá em casa, é muito engraçado, porque eu vejo que eles começam aqueles livrinhos de Era Uma Vez, aqueles contos maravilhosos. Depois eles vão para as histórias em quadrinhos. Sim. Por isso que a gente às vezes acha que história em quadrinho é coisa de criança. E aí depois sim, aí vem alguns livros que começam a tomar uma proporção. Só que a gente esquece, porque ali é na nossa infância, lá, a gente pequenininho. E aí a gente agora, todo mundo velho, todo mundo não, todo mundo é muita gente, só a Fabiana velha. Ah, pronto. Ela quer começar com livros gigantescos, tipo Harry Potter, que tem 350. Mas é um livro que eu amo ler. Sim, mas o que acontece é que também existem os livros, eles são direcionados para certos públicos. Então, se você tem um livro infantil, a linguagem dele é infantil, vão ter palavras bem mais simples, até textos menores, letras maiores, imagens para contextualizar. Quando você vai para algo mais adolescente, ele já começa a dar uma dificultada ali, mas é ainda uma coisa mais normal, uma coisa meio que é a nossa linguagem. Às vezes, quando você vai para um livro que é voltado para o público adulto, eles já começam a usar palavras que precisam de um vocabulário, às vezes, um pouquinho mais avançado, ou que, às vezes, é um pouco mais maçante, tem mais informação, é maior. Porque, justamente, a gente precisa encontrar os meios que a gente se sente confortável, né? Dando um exemplo que a Ju falou das HQs, hoje a gente tem muitas HQs que estão virando livros. Então, você pode encontrar, por exemplo, As Guerras Secretas, né, que é um HQ, na verdade um conjunto de HQs da Marvel. Você consegue encontrar Guerras Secretas tanto em livro quanto em HQ. Então você tem a opção de ler isso de uma maneira que, bom, eu gosto de quadrinhos, eu quero ler dessa maneira, ou você pode ler num livro mais robusto. E isso a gente pode ter exemplos de livros que hoje estão chegando para vocês nas escolas. Então a gente tem Miguel de Cervantes em quadrinhos, a gente tem Nietzsche em quadrinhos, a gente tem muitas outras coisas de livros que estão se transformando em quadrinhos justamente porque a gente precisa entender que não é todo mundo que gosta sempre do mesmo formato. E às vezes a gente quer coisas diferentes, né? Não é todo dia que você quer ficar olhando para uma página cinza cheia de palavras. Às vezes você quer ver um desenho, você quer que exista algo mais divertido. E a gente acaba ficando nessa de que a gente precisa, para ler, para adquirir o hábito da leitura ou para adquirir vocabulário, a gente precisa ler livros gigantescos, chatos, que a gente não gosta. Então, a gente quer trazer e mostrar para vocês que a gente pode sim descobrir outros meios e, na verdade, chegar nos nossos objetivos por outros caminhos, que são eu acho que tem tanto valor o quanto, né? Então, eu trouxe para vocês aí um exemplo, que é um autor que chama Neil Gaiman. Para ser bem honesta, é um dos meus autores favoritos, então eu achei justo eu também trazer para vocês algo que eu gosto, né? Então, ele é um escritor britânico, né? E ele escreve romances, quadrinhos e roteiros. Então, aí, a gente já começa a ver que não é porque ele escreve que ele fica focado apenas em uma vertente. Então, ele tem esses livros, Deuses Americanos, Good Omens, o Filhos de Anansi e Graveyard Book. Na verdade, ele tem outros livros além desses, a gente colocou aí só um resuminho. Mas a gente também tem as HQs, que ele escreve também todas as HQs do Sandman, que também tem as suas variâncias ali sobre o Sandman, sobre a morte, sobre a Delirium e tudo mais. Além de que ele escreve outras HQs, tanto para DC quanto para Marvel, tá? Só que aí qual é o diferencial que eu quero trazer? O Sandman, ele escreve HQs adultas. Ele não escreve HQs que são voltadas para crianças. Existem adaptações de HQs dele para criança. Por exemplo, tem uma personagem dele que chama Delirium, né? Que existem livros onde transformaram ela num personagem infantil. Ou, por exemplo, a Morte, que é um dos personagens que ele usa, ele também fizeram uma releitura dela de uma maneira mais adolescente, que foi que eles criaram a Morte em mangá. É muito difícil, essa Morte em mangá não é um HQ muito fácil de achar, um mangá muito fácil de achar, mas eu acho que na internet vocês devem encontrar, e é para um público mais adolescente.
Mas quando a gente fala dos HQs, o Sandman, ele vem até, por exemplo, nem da DC Comics. Ele vai para Vertigo, que é a área da DC Comics que trata de quadrinhos com temática adulta, que é o quê? Já vai tratar questões mais de violência, vai tratar temas mais profundos, que justamente não é aquela leitura só engraçadinha, bonitinha, é uma leitura que faz você pensar. Então, a gente, dando o exemplo do Sandman, a história é justamente sobre os Eternos, que são o quê? É o sono, que é o Sandman, né? Que, no caso, a tradução de Sandman pra gente seria o deus do sono, né? Porque o Sand ali de areia, Man de homem, que é o homem que bota areinha no nosso olho pra gente dormir. Segunda-feira. Segunda-feira, por sinal, olha, passou Dia de assim segunda-feira é... Mas, assim, quando a gente vê o Sandman, ele trata sobre a morte, não a figura da morte, como ela seria se ela fosse uma pessoa, ou, por exemplo, a Delirium, que fala justamente sobre a nossa imaginação, os nossos devaneios. Então, a gente pega um HQ com uma temática mais adulta, que vai conversar sobre temas mais sérios, sobre a gente filosofar e pensar sobre a vida e sobre esses aspectos que estão ao nosso redor. E aí, a gente vai querer dizer que isso é uma HQ só de crianças? Ao contrário, é uma HQ que não faz sentido para crianças. Não é Turma da Mônica, né? Não é Turma da Mônica. E aí, a gente também tem as séries de TV. No caso, ali a gente tem o Good Omens e o Deuses Americanos. Ambas essas séries são do Amazon Prime, né? E são acompanhadas por ele. Mas o Lucifer aí, que é uma série que quase todo mundo conhece, ficou super famosa. O personagem Lucifer é baseado no Lucifer do Sandman, dos quadrinhos do Sandman. Então, a gente também tem muitos personagens que vão surgindo aí com base em quadrinhos. A gente tem aí Jessica Jones, Luke Cage, The Preacher, Legião, que são já séries de TV que vão trazer temas mais... que não são séries infantis, né? Se a gente tem os filmes do Sin City, por exemplo, que já é uma temática que não é infantil, tá ali bem mais para uma coisa mais pesada, né? Mais adulta, e viraram programas de TV, como filmes, séries, entre outras coisas. E é claro que a gente também pode transformar isso em algo mais infantil, como a gente tem lá a Liga da Justiça, os X-Men, que às vezes são desenhos que são mais voltados para um público infantil. Então, o que acontece? Eu trouxe o Neil Gaiman porque, além de ser alguém que eu gosto, então o que eu estou dizendo para vocês são de coisas que eu li e que, para mim, são legais, né? Porque eu acho também que é complicado a gente falar, não vou falar sobre gostar de leitura, mas eu vou trazer alguém aqui que eu nunca li na minha vida, né? Então, eu estou trazendo alguém que eu gosto, o que não necessariamente pode ser do gosto de vocês, mas mostrando que, às vezes, a gente pode optar por fazer essa leitura de modos diferentes. A gente não precisa sempre estar voltado para aprender alguma coisa em ter um livro físico, né? Um calhamaço gigantesco. A gente tem outras opções, né? A gente tem livros que são só de imagens, né? A gente tem livros de arte ou até de sociologia. A gente tem livros de sociologia que a gente usa em sociologia, né? Por exemplo, do Sebastião Salgado, que são livros com imagens, né? Que trazem imagens retratando realidades difíceis e tudo mais. E a gente faz essa leitura e essa análise com base em imagens, né? Quando a gente vê propagandas na TV, quando a gente vê outdoor na rua, o que acontece? Outdoor a gente quase não vê mais, né? Mais quando a gente está fora aqui da cidade de São Paulo. Mas quando a gente vê aquelas propagandas, vamos dizer, no ponto de ônibus, que é só uma imagem, aquilo também é uma leitura. E é uma leitura muito importante. Informativa. Né? Ou leitura de símbolos, por exemplo. Você não precisa estar escrito lá banheiro feminino para você saber que é um banheiro feminino. Às vezes está o desenho lá de uma mocinha, você olha e fala, esse aqui. Ou até a leitura dos jogos, né? A leitura de você saber quais são as regras de um jogo. A leitura para você saber aquele campeonato determinado, qual é o tipo de campeonato, que formato vai ter. É uma leitura. Exatamente. Vou trazer um exemplo aí meio vintage. Meio vintage. Não é muito Eita, vintage. nós. Mas, por exemplo, a gente vê muita gente que diz que aprendeu inglês, por exemplo, com videogame, né? Com jogos como mais antigos, né? A gente está falando ali de Zelda, Mario e tudo mais, que eram jogos que você tinha ali o textinho e que você tinha que meio que ir acompanhando para saber o que estava acontecendo. Porque não existiam jogos traduzidos, né?
Se existiam, eram muito poucos, então a gente tinha mais acesso a jogos que eram em inglês ou na língua original. E a gente também não tinha internet a ponto de você ficar com o Google Tradutor ali do lado, traduzindo todos os textos que tinham lá. Você tá entregando sua idade. Não, não tá entregando, não. Tá sim, daqui a pouco você vai falar. Várias aulas você tá ensaiando, ó. Vou contar, não. E aí, o que acontece? Quando a gente vê isso, muitas pessoas acabaram aprendendo inglês justamente pelo fato de que elas liam tanto e elas tinham que entender o que aquele texto tinha a ver com o que estava acontecendo para justamente descobrir como ia para a próxima fase. Porque, além de tudo, lembrando, hoje os jogos estão muito facilitados. Antigamente, você tinha que adivinhar, né? Ou Nossa, esperar... o Mario era muito assim, o Mario era terrível. Ou você esperar para sair uma revista que vinha lá explicando o que verdade. você ia fazer. Vintage. Tipo, da Não época tinha da pedra. A internet de escada, você vai falar agora, né? não tinha nem, na verdade, tutorial. Às vezes você tinha que ir apertando os botões e descobrindo o que ia acontecer. Então, quando a gente fala sobre isso, é um ótimo exemplo de como as pessoas aprenderam inglês sem a necessidade de um livro totalmente formal. Elas usaram textos de jogos, né? Essa vivência de uma coisa que era divertida, era engraçada, e conseguiram aprender inglês por isso. Não estou dizendo que isso exclui o fato de você fazer um curso, de você se aprofundar e pegar livros teóricos. Mas eu acho que isso é um exemplo como a gente pode começar e tirar proveito de textos ou outros tipos de leitura que não sejam aqueles livros maçantes que a gente não gosta, né, Ju? Exatamente. Procurar a aula, esse projeto leitura, né? Vocês vão ter vários professores, vocês vão ter professores de componentes curriculares diferentes, exatamente para poder trazer para vocês uma amplitude. Não é simplesmente, eu tenho que ler Vidas Secas. Vai lá, pega. Não, você tem que ler, porque geralmente vestibular está presente. Mas você pode ler aquilo que te agrada, né? Fabiana, assim, até uma questão pessoal, eu sempre, desde o início, fui apaixonada por Harry Potter. E eu, desde pequena, sempre estudei inglês. Eu não tinha paciência de esperar o livro chegar traduzido. Eu comprava em inglês e ficava lendo, porque eu amava. E é aquele livro desse tamanho do Harry Potter, né? É aquela coisa... E aí a gente passa de... E o que eu queria falar é exatamente isso. O meu filho já começou a ler o livro, em português, com 11 anos, Harry Potter. Por quê? Passa de pai para filho. Então, muitas vezes, o seu gosto pela leitura vem do seu pai, da sua avó, de alguém, né, Fabi? E ó, só pra fazer um exemplo que eu tava falando, né, Ju? Você falou que você leu em inglês, né? O Harry Potter, ele tem a versão juvenil e ele tem a versão adulta, tá? Na verdade, a única coisa que muda é a linguagem, tá? Eu li a juvenil, porque eu sou uma jovem. Exato. Quando eu comprei, na verdade, eu acho que eu li quase todos em português. Quando eu fui ver o penúltimo livro, é que o problema é que agora eu só tô lembrando o nome em inglês, porque eu comprei ele em inglês. Então, daí a câmera... Aqui é do Príncipe Mestiço. Aí eu fui na livraria, eu achei um que eu achei lindo, porque era capa dura, com uns negócios brilhantes. E eu quero esse. Você comprou pela capa o livro? Comprei. Na verdade, eu já tinha lido Harry Potter, mas na hora de escolher, eu escolhi aquele. E aí o gênio comprou a versão adulta. E eu tinha, sei lá... Vai falar a idade agora. Não lembro quantos anos, mas sei lá, eu tinha 13, 14 anos, 15. Sei lá, algo do tipo. Ali. E eu fui tentar ler o livro. Eu não consegui ler. Sem sucesso. Falhei miseravelmente. Então, assim, eu comecei a ler, eu ia entendendo. Só que a quantidade de palavras que eram difíceis e que eu tinha que começar a pensar no contexto para descobrir o que aquela palavra significava, me deu tanto trabalho que eu acabei me desanimando de ler esse livro. Desmotiva, né? E acabei tendo que procurar outras coisas, porque aquele especificamente eu só consegui ler depois de mais velha, que eu já tinha um vocabulário maior, né? E eu não tive tanto esse entrave. Então, isso é um exemplo como também a nossa escolha do livro influencia. Porque eu tinha lido todos eles. E eu tinha lido super rápido. Eu tinha, sabe, tipo, devorado compulsivamente. E aí chegou em um que a linguagem estava meio distante do que eu conseguia naquela época. E justamente isso me impediu de continuar a ler o livro ou me animar com esse livro, como eu me animei com os outros. Então, e justamente isso que a gente quer apresentar para vocês. Não existe uma possibilidade, só que a gente precisa descobrir e saber que essas possibilidades existem. Então, eu vou colocar aí uma foto para vocês. Eu não, né? O pessoal ali vai colocar uma foto para vocês. Que, na verdade, essa foto fui eu que tirei. Esses livros são meus,
Propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva é a minha. Então, por exemplo, isso são textos do New Game. Ah, tá seu nome ali, ó, Fabiana, embaixo. Ó, Fabiana Por sinal, Rodrigues. meu nome é ali embaixo. Esses dois livros de cima, né, que é o American Gods e o Anansi Boys e o Norse Mythology, são dois livros, por exemplo, que eu comprei em inglês. E eles são livros. Livros. Todos os outros de baixo são histórias em quadrinho e todas elas em português. Então, a gente mostra aí pra vocês que a gente tem o mesmo autor e a gente pode ter diversas materiais sobre ele. Que Formas a gente de possa leitura, ler. né? Formas de leitura diferentes. Então, alguns livros que eu gosto dele, então eu comprei tantos livros, quanto o HQ, quanto as séries, mas você pode escolher ali para onde você quer ir, né? No caso, todos os que eu tenho ali, se vocês... Você pode voltar a imagem na tela, por favor? Ó, ali embaixo, se vocês verem, tem todas as HQs, o símbolo da Vertigo, que é uma... Era, né? Parece que uma parte da DC, parece que eles venderam. Mas ali a gente tem o Sandman. A gente tem edições definitivas. Esse da Morte é uma edição definitiva, onde eles juntaram todos os quadrinhos que falavam só sobre ela numa edição única. Mas ali embaixo a gente já tem o Sandman dividido em outras histórias. E o último ali, que infelizmente não saiu, né? Mas aí a culpa foi do fotógrafo, que no caso foi eu. É uma história paralela falando sobre crimes dos anos 50, né? Uma pegada mais assim, noir, né? Que é um tipo de quadrinho. Que foi escrito pelo Neil Gaiman também, né? Participou da roteirização desse HQ. E isso mostra que o que acontece? A gente tem muito essa questão de achar que certas leituras são infantis e certas leituras são adultas, né? Então, eu vejo muito... Eu acho que vocês já devem ter assistido, né, aquela série The Big Bang Theory, por exemplo, onde você tem a questão de, os nerds que estão lendo HQ, porque se você está lendo HQ, você é um nerd, você não cresceu. Por causa que se você compra figurinhas, né, os action figures lá, você é criança. E o que acontece? Em que momento a gente começou a delimitar que alguma leitura é melhor do que a outra? Aliás, teve uma situação, né, pessoal aqui, da gente que... meu filho adora Pokémon, né? E aí começou a Fabiana, meu filho tem 11 anos, a Fabiana não vou contar, mas os dois falando sobre a leitura daqueles cards do Pokémon lá, o que significa, tipo, e eu... Quando? Como? Então não tem isso, não tem idade. Tem lugar que ele vai e que é somente adulto. Então por que essa questão de rotular, né? Isso pode adulto, isso pode criança. Não, galera. E a questão é, a leitura, ela pode ser uma coisa para você passar seu tempo. Porque, por exemplo, a gente para preparar a aula, a gente tem que ler, obviamente, textos específicos, né? Então, eu vou preparar uma aula de sociologia, eu vou pesquisar, eu vou atrás dos livros, do que tem escrito sobre isso, para montar a aula. Que não necessariamente essa leitura vai estar no PPT. Essa leitura a gente faz para a gente se preparar, para a gente ver o que vale a pena colocar na aula, o que não vale. Então, a gente faz toda essa leitura. Esse ajuste, né? E isso, para mim, para a Ju e para todos os professores do Centro de Mídias. Só que isso não quer dizer que eu não possa ter as minhas leituras por diversão. Então, por exemplo, ao mesmo tempo, hoje eu tô lendo a coleção do The Witcher, porque me deu 5 minutos, eu falei, verdade, eu joguei, assisti, mas não li. Vou ler agora, né? E isso não significa que eu também não posso, em paralelo a isso, né, junto com esse livro, tá lendo outras coisas que falam sobre outros assuntos, né? Como eu tô estudando, enfim, e eu estou estudando um tema muito específico, eu estou lendo um livro específico daquilo que eu estou estudando. Mas eu também estou lendo The Witcher porque eu gosto, né? E não é isso que vai me fazer ser mais adulta, menos adulta, ou que isso invalide o meu trabalho aqui, né? Eu sou menos professora porque eu estou lendo um livro de adolescente, que fala sobre um jogo de videogame. Eu sou menos profissional porque eu estava discutindo no final de semana com o filho da Juliana sobre Pokémon. Então, assim, isso são coisas que a gente precisa começar a entender que é, às vezes, o empecilho que a gente cria na hora de escolher uma leitura, porque a gente fica naquela história de, para eu ler tem que ser aquele livro gigantesco. Então, vai aparecer o texto aí para vocês, que é justamente isso.
Quando a gente lê quadrinho, é nerd criança e adulto só vai ler Dostoiévski, só vai Nossa, ler não sei nem ler esse nome aí. Como que é? Dostoiévski. Nossa, que foi bonito A agora. gente vai ler Nietzsche, a gente vai ler Schopenhauer, justamente os nomes que têm mais consoante do que vogal, que a gente tem que fazer um curso antes para descobrir como fala o nome do ser humano. Então, assim, por que a gente precisa sempre estar amarrado nesses livros? E tudo bem, né? Você pode ter ali um autor que é um pouco mais sério, que é um filósofo, que é renomado, que você goste. Mas também não existe vergonha alguma de você dizer que não gosta da leitura de alguém que é famoso, que a galera acha incrível. Porque é justamente o que a gente quer discutir com vocês, que é o que a gente discute em sociologia, que a gente sempre vai puxar sardinha para nossa matéria, né, quando a gente está nas aulas. Eu acho mais legal ler sobre futebol. Ler sobre futebol. É justamente a questão de que, às vezes, as pessoas, elas acham que todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Que todo mundo tem que estar na mesma pegada, tem que estar na mesma vibe de leitura e fazer justamente gostar dos mesmos filmes. Então, tipo, não, saiu um filme novo, cult, underground e tal, e, não, ele é o melhor filme do mundo. Se você não gosta desse filme, você não tem cultura, né? E aí você fica e fala, mas eu não gostei. Eu sinto isso, Fabi. No meio dos meus amigos, assim, todo mundo gosta de livros e filmes de terror. Tipo, eu fui assistir Vingadores e saí porque era muito pesado pra minha pessoa. E eu acho que tudo também tem a ver com o nosso interesse, né? Eu acho que a gente tá dando muito exemplo da nossa vida, porque eu acho que não adianta a gente falar sobre algo que pra gente não faça sentido, né? Vamos ficar robô, né? Vamos virar robozinhos aqui que a gente só fica, olha, isso, e não é. A gente tenta aproximar com vocês. E não adianta a gente propor pra vocês uma coisa que não seja possível pra gente. Então, assim, existem muitos filmes e livros que a galera fala, o melhor livro da minha vida. Melhor filme. E eu olho e falo, misericórdia, Deus me livre. Perdi horas da minha vida aqui lendo esse negócio que é horrível, horrível. E aí a pessoa fala, não falei pra você? Era maravilhoso. E você fala, gente, eu podia ter dormido. Eu tinha gastado meu tempo melhor. Né? Então, isso também é a questão de que a gente às vezes se sente obrigado a gostar de certas coisas que não é necessário. Eu, por exemplo, gosto de Harry Potter. Eu também. Meu namorado não gosta. Não, lá em casa todo mundo, gente. Ele não gosta. Mas ele gosta do Senhor dos Anéis, então a gente ali tá no Senhor dos Gente, Anéis. detesto Senhor dos Anéis. Me dá uma aflição. Não aguento, gente. Me dá uma aflição aquele Mas negócio. eu acho que a gente também tem que entender que a leitura, ela também pode ser direcionada. Eu gosto de ler qualquer coisa. Tá? E isso não quer dizer que, melhor, pior. Não, eu gosto. Eu não gosto de ler qualquer coisa. Exato. Eu já não tenho essa mesma cultura Né? que a Fabiana. Eu tenho, é aquilo que eu falei, se for terror, se for mistério, até vai. Agora, se for terror, se for algo... não tenho muita... Tem algumas coisas que realmente são ruins, não é assim qualquer livro você vai dar falou pra qual gente, que é, vai Fabi? tá lendo. Mas o que acontece? Quando a gente estava conversando sobre a aula antes, né, de ir ao ar, a gente estava vendo aqui e a Ju falou assim, mas como assim? Por que você tem livro de física na sua casa? Você dá aula de sociologia? Eu falei, eu gosto, eu tenho livro de física, eu tenho livro de filosofia, eu tenho de biologia, eu tenho matemática. São coisas que eu gosto. Vou te dar um de educação física. Eu tinha um de educação física sobre vôlei. Nossa, que chique. Você as regras do vôlei? Era de um treinador, Márcio. Enfim. Um treinador. Então, assim, que era na época que eu jogava vôlei. Nossa, Fabi, tá me contando segredo. Olha, gente, revelações agora nesse momento. Professora Fabiana jogava vôlei. E basquete. Nossa, aí eu descobri que atividade física nunca foi, assim, uma coisa que... Fabi do céu. Mas calma, a gente vai trazer ela. A gente vai mudar. Sedentarismo é muito 2019. Da nova. 2020 é... Atividade física. Então, assim, eu vejo que, pra mim, eu gosto de ler sobre diversos temas e não só de sociologia, tá? Mas, por exemplo, eu tenho meu namorado, que eu brigo com ele o tempo todo, justamente pelo fato de que ele não é uma pessoa que lê tanto. Mas o que acontece? Ele é músico. Ele lê o quê? Coisas sobre música, ele lê partituras, ele lê outras coisas, cifra, né? Escreve cifras, vê justamente sobre essa área
que eu já não tenho tanto conhecimento. E justamente ele lê cifras que eu não sou capaz de ler, né? Meu tio, que é pianista, ele lê partituras que nunca nessa vida. Pra mim parece um monte de bolinha. Pra mim também é um monte de coisinha ali, um monte de símbolo que eu não sei de onde vem, pra onde vai. Exatamente. Então, a gente também tem que entender que a gente também pode ter um nicho de leitura muito específico, né? Você pode gostar de ler mangás obrigatoriamente, você pode gostar de ler só livro de autoajuda, só livro de série, só livros de ficção, fantasia, romance. Existe uma quantidade tão grande de livros e uma possibilidade tão grande que eles trazem que é importante a gente ver que elas também podem ajudar a gente. Então aí, ó, eu trouxe para vocês alguns livros e o que eles podem ensinar pra gente. Porque até quando a leitura é divertida, ela também pode trazer ali uma conscientização, ela também pode ajudar a gente em certos processos. Então, por exemplo, Harry Potter pode ensinar você muito sobre a questão da amizade e família, né? Que família não é só uma coisa de sangue, que você também pode construir a sua própria família, que a amizade é algo muito importante. O Homem-Aranha fala muito sobre o amadurecimento, né? Como, às vezes, a perda obriga que a gente amadureça. Aquela frase do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso, ele discute nos quadrinhos. Os X-Men falam muito sobre aceitação e diversidade. Todos os conflitos que tem ali é justamente para que a gente discuta o fato da diversidade. A gente tem aí duas autoras que falam muito, né? A Rupi Kaur e a Amanda Lovelace, que falam sobre muita coisa sobre você se aceitar como mulher, você entender como isso funciona, né? Tratar muito a questão da aceitação e a resiliência feminina. A gente tem Star Wars, que ensina muito sobre política, e que Star Wars a gente tem filme, série, quadrinho, livro, a gente tem diversas possibilidades. E a gente também tem o Deadpool, que pode apenas fazer você rir. Claro, por exemplo, o Deadpool tem um livro onde ele mata todos os presidentes americanos, né, os fantasmas dos presidentes americanos, e você aprende com ele, por exemplo, vários nomes e figuras importantes históricas por causa disso, né, com uma pegada ali de humor, mas é justamente essas ideias. E aí eu trouxe para vocês aí, ó, contando a história da minha vida, Você Juliana. tá abrindo o livro da sua vida. Esse daí é uma foto que eu tirei do Kindle, do meu Kindle, que eu tinha muito preconceito, comprei e foi maravilhoso, porque isso me ajudou a ler mais, porque eu gosto, óbvio, então também tem essa questão do interesse. Mas ali, ó, eu tenho uma pasta só de estudos, que são livros que eu uso para estudar. A gente tem os HQs, que eu também gosto. Esses livros são os livros que eu leio por diversão. Então, ali eu tenho os livros do The Witcher, por exemplo. Né? A gente tem os livros de mitologia, porque, no caso, em sociologia, essa é a parte que eu mais gosto, né? Falar sobre antropologia. Então, eu tenho ali um livro que é para estudar, mas é aquele negócio que eu gosto. E a gente tem ali os livros sobre música. Então, a gente também pode deixar claro que não precisa existir uma só vertente de você, ou uma só leitura possível de se fazer. Existem milhões de coisas. Então, ó, aí é uma foto, história da minha vida. Eu tô mostrando Não, eu tô falando, eu tô... Essa daí é uma das minhas estantes de livro. Então, ali no canto, a gente tem um monte de HQs. Tem da Marvel, da Vertigo. No meio, ali, a gente tem livros sobre mitologia. E são livros reais, né? Um exemplo que a gente tem ali do lado, por exemplo, eu tenho aquele livro do Conto do Cthulhu, né? Que é do H.P. Lovecraft. Do lado, esse verdinho aí, que não deve dar para vocês lerem, é essas histórias em quadrinhos, né? Você tem o livro e você tem os quadrinhos. E ali do lado você tem o livro de física, a gente tem Dawkins, a gente tem Nietzsche com Gaia Ciência. E o que impede que esses livros estejam na mesma prateleira e sendo lidos pela mesma pessoa, né? Por exemplo, eu estudo, né, inglês, porque eu acho que é importante, e eu tento manter isso lendo muitos livros em inglês para não perder o vocabulário e aprender mais sobre o vocabulário, tento ver séries. Então, por que eu não posso ter ali alguns livros em inglês, mas alguns eu olho e falo, não, eu quero ler em português mesmo, que eu tô feliz assim. Então, é justamente isso que a gente quer trazer para que você comece a pensar sobre leitura. Eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat dicas de livros ou leituras que vocês gostam e para um exercício. Veja a sugestão do colega e dê uma chance a um livro ou a uma HQ que você nunca leu antes, né, Ju? Isso aí, adorei. E a gente aceita sugestões, viu?
Manda aí pra gente o que a gente deve ler. Pode mandar que a gente vai ver. Então a gente agradece, nossa aula chegou ao fim, mas voltaremos. Quando vocês menos esperarem, estaremos de volta. Beijo, coração!